Muito obrigado por Muito, ter aceitado o nosso convite. muito obrigado pelo convite, doutora Marta. Que bom. Então, vamos lá. Eu só vou recapitular um pouquinho, né, que a gente estava falando sobre a premiação, né, que vai ter em relação às 3 escolhas, né, as 3 palavras-chave que nós vamos falar no decorrer dessa live. E as 3 frases mais criativas, né, serão escolhidas pela comissão avaliadora da IHM Import e será divulgado pela IHM também. Bom, Dr. Jefferson, hoje a nossa live, né, ela tem como tema, né, as 10 dúvidas frequentes sobre o cuidado com a saúde oral, né? E, primeiramente, eu vou falar, pessoal, presta atenção, a primeira palavra-chave que será clareamento. Bem, Dr. Jefferson, nós vamos iniciar com uma pergunta, né? As pessoas, elas possuem inúmeras dúvidas quanto ao assunto é o quê? Clareamento o quê? Dental. O clareamento, né, ele está muito em voga hoje, né? Todo mundo, não só, né? Todo mundo quer ter o quê? Um sorriso apresentável, né? Bacana. E as pessoas, elas perguntam, por exemplo, se pode fazê-lo em casa, né? Quais os produtos? Tem muito na mídia, né? Elas têm muita dúvida, por quê? Tem muitos produtos, né, com propagandas, né, invadindo a mídia e, às vezes, a gente fica em dúvida, né? Então, Jefferson, você pode nos falar como que deve ser esse clareamento para tentar elucidar um pouquinho para a gente, por favor? Claro, doutora Marta, você fez uma pergunta muito importante logo de início. A estética está super em alta hoje e as pessoas sempre buscam um clareamento. Então, no consultório, é possível ser feito um clareamento de consultório junto com um profissional. Né? Ele utiliza recursos como a luz laser, como você projetou agora aqui para a gente. E também tem como ser feito esse clareamento... Doutora Marta? Sim. Então, tem como ser feito esse clareamento também de forma caseira. Nós falamos da forma caseira, mas não é sozinho em casa. Sempre tem que estar acompanhando, sendo acompanhado por um profissional. Então, no consultório é utilizado o peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio, que é um ácido, certo? Ele, sim, é quem faz esse clareamento, essa oxidação desse pigmento. Só muda a concentração. No consultório, utiliza uma concentração um pouco maior e já com a supervisão de um profissional, que no caso o dentista. E também em casa, esse mesmo gel com uma concentração um pouco menor. É muito importante nós falarmos que o acompanhamento do profissional nesse processo em ambos locais, tanto no consultório quanto em casa, deve ser fixo, contínuo, porque esse ácido pode causar algumas lesões, inclusive na gengiva, se não tiver nenhum tipo de orientação. Ou seja, sempre com um profissional, um cirurgião dentista acompanhando, né, doutor? Isso. Tá, Jefferson, só um minutinho. Tem umas pessoas que estão perguntando sobre a relação do sorteio. Espera só um pouquinho. É o seguinte, eu vou estar falando 3 palavras-chave, ok, ao longo da live. O que vocês deverão fazer? Ao final dessa live, vocês deverão formular uma frase com essas 3 palavras que eu vou estar falando e deverão postar na última foto aqui da IHM Import. As 3 frases mais criativas, elas ganharão ou uma tongue brush ou um gengigel, ok? E as frases serão escolhidas pela comissão avaliadora e tanto o staff, né, da IHM Import que ficará responsável pela distribuição e pela divulgação também, ok? Tudo bem, pessoal? Ao longo, as palavras-chave, a primeira, eu vou repetir, né, para quem entrou agora, é clareamento. Desculpa, doutor, vamos dar continuidade, então? Uma outra dúvida, Jefferson, que assim nos chegou inúmeras vezes e pacientes, né, sempre me questionam é o seguinte: Marta, e essas pastas com branqueadores, né, que a gente vê é muita propaganda, é muita mídia em cima, uma mídia pesada, né, Jefferson, em relação a essa termos de estética, né? E elas são mesmo eficazes? O que você pode nos dizer? Doutora Marta, perdão, atrapalhei sua pergunta? Não, lógico que não, imagina. Desculpa, vamos lá. Realmente a propaganda, a indústria cosmética promete
clareamentos de fácil acesso, colocando aí o creme dental como o caminho, como o contato direto com esse clareamento. E nós sabemos que existe uma quantidade de sílica, de bicarbonato de sódio muito grande nesses produtos, o que leva a um desgaste do esmalte dentário. Quando o paciente é jovem, né, quando nós estamos jovens, a quantidade de esmalte dentário que nós temos sobre o nosso dente é um pouco mais espessa. E ao longo da vida, nós vamos perdendo um pouco esse esmalte dentário. Com esses abrasivos, com esse bicarbonato de sódio que utilizam, potencializa, ele acelera o processo de desgaste do esmalte dentário, né, levando sensibilidade. Então, existem sim creme dentais que ele auxilia num pós-clareamento, né, que é o caso da Black White da Curaprox e também a linha Binhu, que a gente recomenda, mas tratamento clareador deve ser feito com um profissional. Então, é sempre importante procurar um profissional para esse tipo de procedimento. Ou seja, resumindo, né? A gente tem a disponibilidade do creme dental que ele vai manter o clareamento, né? Que é a Black White, né? Ela mantém. Isso, a Black White ela consegue neutralizar, ela consegue remover esse pigmento, absorver esse pigmento que fica sobre os nossos dentes. Por nós tomarmos café, você também gosta bastante de café, né? Sabe como é isso? Refrigerante, que é até interessante nós falarmos sobre esse tema aqui hoje. Então, a Black White tem essa capacidade de manter o clareamento. Manter o clareamento. Isso. O Jefferson, e tem uma outra questão também que é bastante requisitada, assim, que sempre chega bastante pergunta e nos motivou a colocá-la, né? Foi dúvidas em relação a que tem muitas pessoas, né, que usam água oxigenada e o bicarbonato de sódio, né? E o questionamento é assim, Marta, será que funciona, né? Eu estou escovando constantemente, eu vejo muita coisa. E às vezes, né, o que eles veem em busca, né, em sites, na internet, nem sempre condiz com as pesquisas, né? Com a realidade científica, não é, Jefferson? Isso mesmo. O que acontece? A indústria não só farmacêutica, mas como a internet, você consegue encontrar vários tipos de receitas contraindicadas, né? Não é totalmente contraindicado, não indica esse tipo de receita caseira. O que acontece? Existe, ótimo. Então, internet e papel, nós falamos que aceita tudo que as pessoas escrevem. Então, por isso que a gente sempre recomenda procurar um profissional. O bicarbonato de sódio, também essa água oxigenada, não causa nenhum tipo de clareamento dental. Ele pelo contrário, ele desgasta o esmalte dentário, provoca lesões na gengiva, né, de quem faz. O que me põe um pouco feliz é porque as pessoas que estão buscando esse tratamento estético e partem por esse caminho mais curto, digamos assim, logo no início, acaba percebendo que tem uma sensibilidade, que tem alguma lesão na gengiva, que esse químico causou, e acaba procurando um profissional para poder se orientar do que está acontecendo. E aí sim, a gente consegue tá avaliando e também ajudando no que o paciente precisa. Mas a prevenção, como a gente sempre prega, é o melhor caminho. Sim. Então, procurar um profissional para se orientar é o melhor caminho. Então, esses tipos de tratamentos caseiros, eles são totalmente contraindicados. Certo. E assim, né, Jefferson, às vezes as pessoas, né, se baseiam em algum comentário, né, ou algum amigo que está utilizando. Então, a notícia, né, o conselho que a gente dá é o quê? Procurar um cirurgião dentista, né? Ele é a pessoa mais capacitada para tirar dúvidas, né? E Jefferson, deixa eu te falar, eu tenho que confessar uma coisa a você. Olha só, eu sou totalmente, entre aspas, né? Eu adoro café e também adoro uma bebida, um refrigerante zero. Eu sou apaixonada, se me deixar, eu tomo ao longo do dia todo, né? Eu tenho que me policiar, né? E em relação, né, a questão é assim, vamos esclarecer, não só eu, mas acho que uma grande parte da população, né, muitas pessoas amam café, né, o café e refrigerantes à base de cola, né, eles mancham mesmo os dentes, né? O que a gente pode estar elucidando para o pessoal? O que acontece? Nós chamamos de corante esses produtos, né, café, refrigerante,
o shoyu, comida japonesa, que é amplamente explorada aqui no nosso país. Sim. Não é? Então, o que acontece? Esses pigmentos de origem extrínsecas, eles podem causar um manchamento do dente, sim, a longo prazo. E por isso que é muito importante nós fazermos o mantenimento, se no caso de clareamento, o mantenimento desse clareamento. Entendi. Então, quer dizer, eles têm corante, por exemplo, até os alimentos naturais, por exemplo, uma beterraba, cenoura, açaí, né? Então, eles mesmos já têm a pigmentação natural, né? E como nós falamos anteriormente, a camada do esmalte dentário na infância e também na adolescência, ele é um pouco mais espesso, a translucidez é um pouco maior, então nós temos a percepção que ele é um pouco mais claro, o dente. E como nós vamos perdendo gradativamente essa camada de esmalte, acontece a aparição da dentina, que é um tecido abaixo do esmalte dentário, e também a gente tem a percepção de maior amarelidade, acaba ficando um pouco mais amarelo, mais escuro o dente. Na verdade, não é que está ficando mais escuro, existe o pigmento que está impregnado nessa superfície, junto também com esse processo de desgaste do esmalte dentário. Entendi. Quer dizer, e também uma outra questão, Jefferson, que nos chegou aqui é o seguinte, né? Sobre os antissépticos orais, né? Então, tem muitas pessoas, as indicações dele, né? Tipo pré e pós-operatório, ou quando você, por exemplo, casos de gengivite, né? E muitas pessoas falam assim, nossa, doutora, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo a escovação pelo antisséptico oral, né? E o que a gente pode estar falando para esse paciente, Jefferson? É isso mesmo. A questão de substituição não pode acontecer, pelo contrário, a gengivite, né, é super contraindicado, porque você tem uma gengivite, utilizar um enxaguante oral por causa de gengivite, né? Nós sabemos que não é não é a indicação, o agente né? causador que vai sanar um problema. Então, o enxaguante oral ele é indicado somente em casos específicos, deve ser prescrito pelo profissional. Nós temos aí a linha Perioplus, não é? Que pode ser utilizado em casos pré e pós-operatórios, como você mesmo disse inicialmente. É difícil fazer a higienização dessas regiões, né? Então deve ser utilizado esses recursos temporariamente e sempre com a prescrição do profissional. Você tem, inclusive, informação muito interessante. Então, em relação ao Perioplus, né? Ele é excelente esse antisséptico oral. E a vantagem dele é o seguinte, porque além da clorexidina, né? Que é a composição dele, ele tem o citrox. O que seria o citrox, né? O citrox, o Jefferson, ele é um bioflavonoide, né? Ai, doutor, o que é isso, né? O que ele faz? O bioflavonoide, pessoal, são compostos que existem em alimentos. Por exemplo, normalmente ele está presente em cascas, né, de frutas cítricas. E qual que é a função? Por que o pessoal da Curaprox colocou esse citrox associado à clorexidina? O citrox, como é um bioflavonoide, qual que é a função dele? É anti-inflamatório, analgésica e antioxidante. E o mais importante, ele o quê? Ele ajuda no sangramento, ok? Então, por isso que ele está associado ao Perioplus, né? E a indicação dele, assim, várias, né? Por exemplo, essa linha nós temos 4 indicações, né? Então, tem a linha Prevent, tem a Forte, tem a Protect, tem a Balance, né? Principalmente a Balance, que você pode utilizar mais de 6 meses, principalmente para quem faz uso do quê? De aparelho ortodôntico, né? Que a gente indica bacana. Bom, pessoal, antes de ir para a outra questão, eu vou falar a segunda palavra-chave, que é cirurgião dentista. Anotem aí, pessoal, cirurgião dentista. Quero ver todo mundo participando, hein? Sim, com certeza. Jefferson, e tem um assunto agora que, assim, eu falo que é um pouco delicado, né? Que ele atormenta muitas pessoas. Eu falo que ele é delicado porque, assim, ele constrange não só a pessoa que tem esse problema, como a interlocutora que está ouvindo ou participando, por exemplo, em relação ao mau hálito.
por exemplo, ela é um constrangimento, né? Você, por exemplo, tem uma pessoa no ambiente de trabalho ou relações interpessoais, pessoais mesmo, né? Ela gera um desconforto, né? E é tão delicado porque muitas vezes a abordagem, né, nos requer assim delicadeza, né? A palavra certa, né? A gente tem que saber, né, a sutileza, né, de como chegar, né? E nada melhor, chefes, do que esclarecer esse assunto em relação ao mau hálito para o pessoal. O mau hálito, 90% dos casos do mau hálito, ele tem origem oral, né? Então, principalmente da placa bacteriana que fica sobre a superfície da língua, mais conhecida como saburra lingual. Acontece uma fermentação dessa placa bacteriana que é causada... Isso, olha que ótima essa imagem. São emitidos gases sulfurosos provenientes dessa placa bacteriana. E esses gases é quem é o mau hálito. Então, é desconfortável para o meio social também. E as pessoas não falam uma para as outras, né? E é super comum, deve ser feito, é super bacana. Falar, olha, não está legal hoje, procura uma ajuda, né? Nós temos a solução, desde que seja de origem oral, que é fazer a higienização correta da língua, principalmente. Claro que a placa bacteriana que fica ao redor dos dentes, entre os dentes, também promove essa emissão de gases, mas o que está na língua é a principal, tá bem? Então, nós vamos aqui mostrar qual é a melhor forma de fazer essa higienização da língua. Ai, perfeito! Sim. Vamos lá? Então, nós temos a Tongue Brush, que é um sucesso, né? Ela é uma escova exclusiva para a língua. Ela tem um perfil mais baixo, olha só, o que permite nós higienizarmos o terço posterior da língua, lá no fundo, que é onde mais aglomera a placa bacteriana. E às vezes, se a escova tiver uma cabeça um pouco mais alta, cerdas um pouco mais alta, acaba causando aquele desconforto na hora de fazer a higienização, não é? Então, ela tem esse perfil baixo também, que auxilia nesse processo. As cerdas, elas são um pouco mais firminhas, que é para poder penetrar nos veículos da língua, né, nas papilas da língua, que é onde mais aglomera a placa bacteriana. Então, a gente tem que fazer a desorganização dessa placa. Vamos lá? Sim. Jefferson, outra coisa. E a quantidade do Tongue Gel que a gente pode colocar? Ótima pergunta. O gel, ele é um coadjuvante na higienização. Indispensável, né? Indispensável. Isso, ele é um coadjuvante. Então, ele vai auxiliar no processo de remoção dessa placa. Eu até tenho aqui para mostrar para você já. Mas a remoção dela é a principal. Tá bem? Certo. Olha só. Então, nós vamos fazer... para fazer a higienização da língua, é necessário fazer movimentos circulares, tá vendo? Passando por todas as partes da língua, tá bom? Então, vai de um lado para o outro, faz essa higienização. As cerdas, elas vão penetrar nos nichos da língua e fazer essa desorganização. O gel, como você disse, né, após fazer essa higienização junto com o gel, ele tem cloreto de zinco na composição. O zinco, Marta, ele neutraliza esses gases que são emitidos pela placa bacteriana. Então, se você utilizar, por exemplo, na higienização, e se tiver mau hálito, em 10, 15 dias, esse mau hálito é cessado, desde que seja de origem da placa bacteriana. Tá? E se não sofre com o mau hálito também, a gente super indica para poder evitar, como prevenção, que é a nossa linha de raciocínio, não é isso? E eu acho que, assim, a grande informação que a gente precisa, né, é o seguinte, em relação ao creme dental, né? O nome já diz, né, Jefferson? O creme dental foi feito para... A indicação dele é para os dentes, para a dentição, né? Isso. E o que ocorre, né, quando a gente escova, né, com creme dental, né, Jefferson? Com creme dental, na verdade, o creme dental, ele não tem essa propriedade que o Tongue Gel tem. Então, é indicado para a língua realizar a higienização com o Tongue Gel. Aqui, olha, nós temos uma pergunta, inclusive, Sim. que eu acho muito interessante nós falarmos agora. Olha só, com a escova normal não pode escovar a língua? Júnior, é isso? Júnior, por que a gente não tem como realizar uma higienização eficaz da língua com uma escova comum? Para escovar os dentes, nós precisamos de uma escova ultra macia. Quanto mais macia, melhor, não é isso, Marta? Sim, perfeitamente. E essa maciez
E essa maciez, certas macias, elas não penetram totalmente nos nichos da língua, fazendo a desorganização dessa placa bacteriana. Então, é muito importante nós utilizarmos um produto que vai fazer uma higienização eficaz. Esse gel também, Marta, ele tem a capacidade de quebrar a tensão superficial dessa placa bacteriana, porque ela fica mais rugosa, mais espessa. Então, esse gel ele consegue auxiliar nesse processo de desorganização dessa placa bacteriana e a remoção completa. Olha que legal. Acho que é a Emily, né? Ela está perguntando em relação ao limpador, o raspador, né? Qual que é a diferença? Eu acho que isso é bacana, Jefferson. É muito interessante. O que acontece? Com o limpador de língua, como nós sempre... eu costumo falar limpador, porque raspador é bem... Poxa, mas é o mesmo conceito que tem hoje no mercado. O limpador de língua, o que ele faz? Ele faz a remoção, né, dessa placa bacteriana, logo pela manhã, principalmente, nós acordamos e tem essa placa, então ele faz a remoção. Mas o que acontece? As nossas papilas, elas movimentam, certo? Nossa língua é como se fosse um tapete, como se fosse um tapete, como diz o professor Eduardo Sampaio. Então, dentro dessas papilas é onde fica aglomerado a placa bacteriana. Então, com a escova, a gente consegue fazer a desorganização e a penetração dessas cerdas dentro desses nichos. Já com o limpador, ele faz a remoção? Faz a remoção. Mas nós temos também outros recursos importantes, não tão profunda quanto a escova da Tug. Ok. E a outra, acho que foi, não estou lembrado o nome, porque eu estava lendo, ele falando assim, por que eu tenho que escovar com uma escova específica para a língua, né? Eu acho que faltou a gente falar o seguinte, porque... Ela mostra, Jefferson, a Tongue Brush. Que ela aqui nós temos dois exemplos, olha só. Isso. Aqui é a escova dental e a escova limpada. Isso, tá perfil baixo, isso, Jefferson. Dá pra ver melhor aqui? Isso, tá perfeito. E a maior amplitude também, olha só. A escova lingual, ela tem maior amplitude, o que permite nós fazermos essa higienização, né? E já com a escova... E não dá o reflexo, né? E com a escova dental, por ela ser muito macia, ela não é indicada. E também ela dá aquele reflexo, né? Claro, se não tiver, por enquanto, essa escova, não é para deixar de higienizar a língua. É isso que a gente está falando, certo? Mas a indicação é para que ela seja feita com a higienização lingual, com a escova lingual. A Amanda, Jefferson, ela está fazendo uma pergunta em relação à quantidade do gel. Será que dá para colocar para gente? Que eu acho que é bacana. Claro! Quantidade de 1 grão de ervilha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Prontinho. Olha só. Como nós falamos no início, não é a quantidade desse gel... É a Amanda que perguntou? Isso. Ótimo. Amanda, não é a quantidade do gel que vai efetivar a remoção dessa placa bacteriana. Ela deve ser desorganizada, tá bem? Então, o gel, ele tem essas capacidades que nós dissemos, e essa quantidade é o suficiente para ela aplicar um sucesso, ela utilizar esses recursos para poder trazer um sucesso para um hálito fresco, saudável e limpo, né, Marta? Nossa, perfeito. Uma outra questão, Jefferson, que também eu, como odontopediatra, recebo bastante, é em relação ao processo de erupção dos primeiros dentinhos, né? De uma criança, ela ocorre por volta dos 6 meses, né? E a dúvida das mamães é o quê? O que posso utilizar, doutora, para aliviar a dor, né? É porque as crianças, né, elas sofrem com dores quando nascem os primeiros dentinhos, né, de leite na dentição descida. E essa fase, ela tem um nome apropriado que ele chama-se odontite, que é uma inflamação do processo de erupção, né? Ou seja, do nascimento dos dentes, né? Em relação a isso, nós podemos utilizar um produto, né, que proporciona um alívio rápido e imediato dessas dores. E que é a salvação, Jefferson, sério, para acabar com o desespero e o pesadelo das mamães. Principalmente quando a gengiva está inchada, inflamada e dolorida. Ele é o Gengigel Teaching, né? Então, esse Gengigel Teaching, segundo alguns estudos, ele tem um poder de alívio da dor maior, mas assim, comparativamente maior, em comparação aos produtos que contêm substâncias anestésicas. Não é isso, Jefferson? Isso mesmo. O Gengigel, é importante nós falarmos que a base dele é de ácido hialurônico.
Perfeito. Esse produto ele já contém dentro da intracelular, da nossa célula. Então, nós quando aplicamos essa substância sobre o tecido gengival, ele nutre o tecido. Então, ele consegue também acelerar o processo reparador tecidual. Não é isso? Ou seja, bem interessante para o sentido, para a odontíase, que está acontecendo um incômodo gengival naquele momento, não é isso? E já para quem também tem alguns problemas gengivais, o profissional pode indicar, sim, esse gengigel e está sendo um sucesso, viu, Marta? Sempre meus pacientes perguntam porque sobre ele. A função do ácido hialurônico é a reparação, né? A regeneração do tecido, né? Então, como ele não tem contraindicações, né? Principalmente não tem nenhum tipo de contraindicação, então a gente pode utilizar em bebês. É essa a grande dúvida das mamães, porque não há no mercado, né? E, Jefferson, tem uma outra... Não tem anestésico, não é isso? Não contém anestésico, é muito importante nós falarmos isso. E uma outra questão muito importante é que chega para a gente é assim, olha, nos casos de sangramento, né? Eu estou escovando lá, doutora, vou escovar meus dentes e sempre eu tenho um sangramento, né? E a dúvida, Jefferson, mais recorrente, que mais aparece, é o quê? Se eu devo continuar a passar o fio dental, ou minha escova interdental, né? Que são imprescindíveis para uma boa higienização, ou eu paraliso quando tem sangramento, né? Porque a maioria dos pacientes, eles param de passar o fio quando começa o sangramento, né? O que você pode estar orientando, Jefferson? Na verdade, quando existe um sangramento gengival, tem um problema aí. Está acontecendo alguma coisa para motivar esse desequilíbrio da saúde oral. Então, o enxaguante oral não é um recurso nesse caso, certo? Então, deve ser feita a suspensão do uso da escova interdental e do fio dental? Não, de forma alguma, pelo contrário. O que está causando essa gengivite, essa inflamação gengival, até mesmo a periodontite, que é uma enfermidade que acomete também o tecido de sustentação do nosso dente, né, podendo também promover pus nessa região, é a placa bacteriana na maioria dos casos. Né? Então, o que nós temos que fazer? Fazer a remoção correta dessa placa bacteriana. Então, de forma alguma, nós devemos suspender o uso do fio dental ou da escova interdental. Lembrando que a escova interdental é recomendada para os espaços interproximais, né, entre os dentes, que é onde tem essa aglomeração de placa bacteriana. E o fio dental ele também é utilizado para o espaço interproximal, mas onde que a escova interdental não consegue ser inserida. Porque a escova interdental, Marta, ela consegue alcançar, ela consegue abranger estruturas dessa região entre os dentes que o fio dental não alcança. Nossa, então, de forma alguma, tem que suspender a utilização desses produtos, viu? Certo. Não, perfeito. E em relação agora em tempos, Jefferson, como de agora, né? Que estamos vivendo nessa pandemia nunca vista anteriormente, né? E devemos sempre, que a gente está se preocupando mais com a nossa saúde geral, né? Principalmente, né? E uma questão que vem à tona é o seguinte, né? É um paciente que tem um problema dental, né? E o grande questionamento dele é o quê? Doutora, será que caso eu tenha um problema dental, né? Ele pode provocar alguma outra doença para atingir meu corpo, né? No forma geral, né? Será que ela tem interligação, né? Esse é o grande questionamento, Jefferson. Ótimo. Essa pergunta é muito frequente e é importante nós frisarmos essa informação de que a saúde oral ela tem uma relação direta com o nosso corpo, né? Não existe saúde oral e saúde geral. Não, saúde é saúde. Todos nós profissionais estamos cuidando em pró-saúde, promovemos saúde, não é isso? Então, sim, tem uma relação direta, tá bem? Então, se acontece, por exemplo, uma doença cárie sobre um dente, essa cárie consegue atingir a polpa dental, que é a estrutura interna do nosso dente, que é vascularizada, né? Inervada. Então, o que acontece? Essa bactéria, se causar necrose pulpar, a necrose desse tecido pulpar, essa bactéria pode sim ser inserida na corrente sanguínea, ser levada pela corrente sanguínea e sim ser paralisada em qualquer tipo de estrutura do nosso corpo, levando aí, pode até mesmo levar uma endocardite bacteriana, que é o que nós
profissionais da saúde, odontólogos, temos um acesso muito grande. Né? Outro dia, ontem, uma semana passada e ontem eu fiz uma live, inclusive, com a Renata Banhara, falando exatamente... Ela teve um problema, né? Em relação a fazendo isso, né? uma associação exatamente desse problema, né? E a nossa intenção foi levar prevenção e desmistificar essa saúde oral da saúde geral. É importante nós fazermos a associação dessas duas estruturas, tanto do corpo quanto da nossa boca. Perfeito. Nossa, fantástico. E, Jefferson, uma última questão que para a gente fechar com chave de ouro, né? Quais dicas, né, que a gente pode estar dando para ser realizada uma boa higienização, né? O que a gente precisa, né, fazer, Jefferson? Ótimo. Nós falamos até agora, Marta, de um problema já causado, já instalado, da procura de um tratamento estético, de problemas causados por informações emitidas por plataformas não confiáveis, certo? Que não é de um profissional. Então, agora nós vamos falar de algo que eu amo, que é a prevenção. Todos nós amamos e levamos essa prevenção. O que acontece? É muito importante, de início, nós realizarmos a eleição desse dispositivo que nós vamos fazer a higienização, que é a escova. Então, é importante ser feita a escolha de uma escova ultra macia. Quanto mais macia, melhor, né? A quantidade de cerdas elevadas. Uma escova que não tenha nos seus princípios e na sua composição o nylon, que o nylon é totalmente abrasivo, pode sim remover a camada do esmalte, traumatizar a gengiva, causando retração gengival. Então, é imprescindível que esse dispositivo contenha cerdas de nylon, que é a microfibra, que não tem de nylon, tá bem? A empresa que fornece hoje aqui no Brasil esse dispositivo com a cerda de microfibra é a Curaprox, que também tem a filosofia preventiva, tá bem? Então, fazer a higienização de forma sequencial, tá bem? Então, olha só, começando de um lado para o outro, fazendo movimentos circulares, tá bom? Pode segurar também a escova de forma de pincel, de lápis, né? E aí fazer movimentos vibratórios circulares leves, não precisa aplicar força. Não é a força que nós aplicamos na escovação, na higienização, que vai tornar uma escovação eficaz, tá bem? Então, nós colocamos a cerda das escovas em 45 graus, olha só, paralelas ao dente. Metade das cerdas podem ficar sobre a superfície do dente e metade delas sobre a gengiva, tá bom? Que é onde mais aglomera a placa bacteriana. Nós chamamos de margem gengival. Essa região entre o esmalte, entre o dente e a gengiva, tá bem? Então, olha só, movimentos circulares vibratórios, fazendo essa desorganização dessa placa. 5, 6 vibrações dessa por dente é o suficiente para poder desorganizar essa placa. Então, olha só. Placa bacteriana. Não esquecer o último dente do fundo, né? A escova, a escova da Curaprox, ela tem uma cabeça pequena, o que permite nós alcançarmos essa região mais posterior, fazendo a remoção completa também da placa bacteriana, que é onde mais tem lesão cárie. A gente sempre pode acompanhar isso no consultório, né? Então, não esquecer nenhuma dessas faces lisas, nós chamamos de vestibulares, né? Dente do fundo, também a parte de dentro, né? Fazer a higienização completa dessa região, tá bem? Do fundo. A parte inferior, os dentes inferiores também, todas as faces lisas, a parte anterior, sempre com movimentos vibratórios. Olha só, você está mostrando aí a parte anterior, a parte interna, né? Que também pode ser feita esses movimentos para fazer a remoção dessa placa bacteriana. O que acontece? Depois dessa higienização das superfícies lisas e também das triturantes, que é onde nós mastigamos, que é importante nós também fazermos essa higienização, está completa a higienização? Não, né? Não. Como nós dissemos anteriormente, as escovas interproximais, as escovas interdentais, elas promovem a remoção da placa bacteriana dessa região, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma escova interdental, e aí nos espaços entre os dentes, vamos ter um espaço aqui, perfeito, aqui, ó. Geralmente, exatamente nesses lugares. Olha só, entre um dente e outro. Então, a gente faz a inserção
dessa escova uma única vez ao dia, tá? Lembrando que todos os dentes têm tamanhos, espaços, tamanhos diferentes, né? Deve ser individualizada essa higienização e tem vários tamanhos também específicos para cada tamanho de espaço. Tem 6, 7, 8, 9 e 11 milímetros. É maravilhoso. Para quem nunca provou, deve não vai utilizar, ficar porque é super confortável, é prazeroso, além de confortável. Então, olha só, fazer a inserção uma única vez e uma remoção é o suficiente. Marta, a gente não pode esquecer da língua. Né? Então, após a higienização da língua, dos dentes, dos espaços interproximais, se não houver espaço para poder remover essa placa bacteriana, é porque o dente é mais juntinho do outro. Então, passar o fio dental é fundamental nessa região. Nós tivemos uma live, inclusive, outro dia aí, que também falou do fio dental, que é muito importante. E lembrando que essa é o melhor caminho. Né? Nós temos aí recursos para cuidar, para prevenir e para nós termos uma saúde impecável. Não é isso? Não, perfeito. Jefferson, eu vou falar agora a terceira palavra-chave, né? Que a gente já está encerrando. Seria, pessoal, enxaguatórios orais, ok? Enxaguatórios orais. Agora, Jefferson, eu acho que a gente conseguiu, né? Acredito que temos conseguido oferecer um bom conteúdo, né? Para vocês, buscando responder as dúvidas, né? Recorrentes, né? E, por favor, pessoal, não esqueçam de bolar uma frase, né? Postar aqui no feed, na última foto, ok? Com as frases, né? Clareamento, cirurgião, dentista e enxaguatórios orais, ok? Jefferson, muito obrigado. Pode agradecer, fazendo favor? Olá. Bom, Despeça. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. O pessoal que está entrando agora, olha só. Também acabou não pegando um pouco dessa live, mas aqui tem nesse Instagram tem um recurso muito bacana, que é a informação. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora. O conteúdo que nós passamos aqui foi riquíssimo, né, para a vida toda. Se nós absorvermos uma quantidade desse conteúdo, tenho certeza que a probabilidade da sua saúde ser eficaz, um sorriso lindo, sempre com a orientação do profissional. Lembrando que nesse momento que nós estamos ao escovar os dentes, faça a higienização das mãos, né? Antes de escovar os dentes, faça a higienização completa das mãos. Isolamento social, respeitar esse momento que nós estamos vivendo. Vai sair, utiliza álcool gel, máscara, não é? Todas as recomendações possíveis aí para a gente sair desse momento todos da melhor forma possível. Então, muito obrigado a todos. Na próxima live terá o professor Dr. Geraldo, junto com o Dr. Leandro. Deixa eu só falar, pessoal, vai ficar gravado aqui, Márcia, né? E Babi, é para postar aqui na última foto da EHM Import e marcar 3 pessoas, ok? Esqueci de falar isso, pessoal, desculpa. Então, olha, queria agradecer muito a atenção de todos vocês, em nome de toda a equipe de consultores científicos da EHM Import. Eu me despeço. Nosso muito obrigado e até a próxima live, dia 25 de maio, agora, com os doutores Leandro e Geraldo. Não percam, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Um beijo no coração e doutora até mais. Marta, Obrigada. Olha só, doutora Débora falando aqui, olha só, posta uma publicação e marca 3 amigos. Isso, posta lá e marca 3 amigos. Um beijo, pessoal. Uma ótima semana. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.